Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos possam ser acolhidos, nossos irmãos encarnados e desencarnados também. Enquanto eu estava concentrado aqui nas palavras da Roberta, enquanto ela fazia as preces, radiações, eu concentrei toda coloquei minha concentração nas palavras dela. E eu ouvi um certo murmúrio aqui no salão. Diversas vozes. Quando vai começar um filme no cinema que tem aquele murmúrio no escuro lá, eu ouvi esse mesmo murmúrio. Então isso me deu um alento ao meu coração, porque eu senti, opa, tem muita gente aí. Sim. Bom, meus irmãos, então o tema da nossa exposição de hoje, né, como está aqui, é uma pergunta, né? Por que é necessário a educação da alma? Por que é necessário nossos pequenos, nossos jovens terem as suas almas educadas? E aí é que eu puxo meu assado para a evangelização e para o grupo de apoio às famílias, que é dois trabalhos paralelos que nós temos aqui aos sábados à tarde. Então nós temos o grupo de apoio à família e evangelização dos jovens e das crianças, ambos começando às 15 horas da tarde, das 15 às 16 horas. E aqui no salão acontece o grupo de apoio às famílias. Mas por que uma casa espírita precisa desses dois movimentos? Por que é necessário termos o grupo da família e termos a evangelização? Eu costumo dizer que a evangelização, uma casa sem evangelização, é como uma árvore sem raiz. Porque se a árvore não recebe da raiz o alimento, ela morre. E a casa espírita precisa receber esse alimento também, que vem lá da sua base. Porque nós vamos passar um dia. O Luiz Mário, o Roberto, eu, o Júlio, né? A Márcia. Um dia nós não vamos estar aí. E a nossa casa precisa continuar, ela precisa seguir. E quem é que vai dar sequência ao nosso trabalho? Se não é aqueles pequeninos que estão se educando lá na nossa sala aos sábados. É eles que vão garantir o futuro da Sociedade Espírita Chico Xavier. Então cabe a nós preparar essa semente que está ainda em processo de germinação, para que ela futuramente possa dar sequência aos nossos trabalhos. Engraçado, quando eu falo isso, eu me lembro de uma casa espírita que eu conheci por acaso. Eu estive nessa casa e até foi o motivo pelo qual nos levou até essa casa foi um material que veio pelo correio, e esse material acabou não chegando em nossas mãos, tivemos que ir até o correio para buscar. E aí, no dia que a gente foi buscar esse material, ele já tinha voltado para a pessoa que havia nos mandado. E aí nós foi eu e o Fabiano até, a gente foi até a casa da família, e esse material já estava no lixo para ser mandado embora. E aí a pessoa correndo na calçada, pegou a sacolinha de lixo e abriu, e o material que estava ali era uma cartilha de como fazer o evangelho no lar. Olha a preciosidade que estava sendo posta no lixo. E aí, conversando com as pessoas que haviam nos enviado esse presente, nos falaram que essa casa fica no bairro da Vila Jardim, e é uma casa de quase 100 anos. E era uma casa onde os palestrantes eram idosos, as pessoas que estavam ali, que frequentavam a casa, eram somente pessoas idosas. E aí, na hora eu questionei, mas tem evangelização na casa? E a pessoa, meio contrariada, disse que não. E aí eu pensei, essa casa vai fechar. Assim que o último fechar os seus olhos ali, o último que sair da casa que apagar a luz, vai apagar a luz e fechar as portas dessa casa para sempre. Uma casa com 100 anos, quase 100 anos de história. Então por isso que é importante, meus amigos, a gente cultivar, incentivar este movimento da evangelização na nossa casa espírita, porque é eles que vão garantir a existência desse trabalho para o futuro, para o mundo de regenerados,
A nossa casa vai permanecer no mundo de regenerados, ela vai estar saindo do mundo de provas e expiações e ela vai perdurar por muito tempo ainda dentro do mundo de regenerados. E para isso é preciso, então, executar, né, incentivar a educação dos jovens, das crianças, desde cedo. Então a gente vê por que é importante, então, os nossos pequenos serem educados. E não adianta apenas empurrar a criança para a evangelização se o pai e a mãe não vêm. Então o pai e a mãe também precisam ser educados. O pai e a mãe também precisam ser evangelizados. E para isso que nós temos o grupo da família, porque o grupo da família faz essa parte. Eles fazem a educação dos pais, aquilo que os pais não têm para educar a alma dos seus filhos, e na evangelização nós realizamos a educação das almas. E aqui então fica o convite aos pais que venham aos sábados aqui, para que eles prossigam esse trabalho em casa também. Porque nós vamos ver depois aqui que a criança, ela aprende não somente por palavras, mas pelos exemplos que o pai e a mãe, que o tio, que a tia, que o vô, que a avó dá. É esses exemplos que marcam. Não é somente a palavra. Não adianta tu dizer que não é para fazer, mas eu faço. Não faz isso que é errado, mas eu faço. A gente não adianta de dizer para a criança, né? Não diz palavrão que é feio. Mas da minha boca só sai palavrão. Então não adianta. Eu preciso mostrar para a criança o porquê de não fazer. Então aqui a gente começa então com um pouquinho de ciências. Né? Então nós temos aqui o nosso cérebro. Né? Nós temos aqui o nosso... Deixa eu pegar aqui. Nós temos aqui então o nosso cérebro. E essa parte da frente aqui é chamado de lobo pré-frontal. Então, como o nosso cérebro é dividualmente, tem o lobo pré-frontal direito e o esquerdo. Tudo isso aqui, minha gente, tudo isso aqui só se completa quando se chega na fase lá dos 23, 24, 25 anos. Então, até lá, os nossos jovens não têm ainda tudo isso aqui completo. Então, as funções cerebrais não estão completas ainda. E eu chamo a atenção para essa parte aqui, que é o córtex pré-frontal, porque essa parte é responsável principalmente pelas funções cognitivas superiores, como o planejamento, tomada de decisões, controle de impulsos, a regulação emocional e a construção da personalidade. Então, enquanto essa parte que não estiver completa, o nosso jovem ainda não exerce o domínio da sua razão. Então, tudo que ele faz é motivado pela emoção. Então, os nossos jovens muitas vezes fazem as coisas que fazem, às vezes fazem errado, porque às vezes são motivados por alguém de má intenção. E aí ele é incentivado, ele é motivado a fazer aquilo que é errado, porque está sendo motivado. Ele ainda não consegue separar, né, pensar na razão daquilo ali. Ele só vai se dar conta do estrago, muitas vezes, que ele vai causar quando a coisa acontece. Então, quando a coisa acontece, é que ele vai se dar por conta daquilo que ele fez errado. Porque até então, ele está apenas movido pelo sentimento da emoção. A razão ainda não age. Então, gente, quando os nossos jovens estão expostos ao uso de drogas, por exemplo, isso a ciência fala, né? Por exemplo, o uso da maconha, do crack, da cocaína, né? Esses entorpecentes, eles agem diretamente nessa região do nosso cérebro aqui. Por isso que as pessoas que fazem uso desse tipo de produto, né, de droga, eles possuem a capacidade de pensar, a capacidade cognitiva mais lenta. Então eles não pensam tanto, eles não conseguem raciocinar aquilo que estão fazendo.
assim como as nossas crianças. Então as nossas crianças ainda não estão com o processo, com o cérebro e todas as suas áreas cognitivas prontas. Eles estão ainda em processo de construção. Então a criança, quando pequena, por isso que a gente chama atenção para nós, quanto mais nova é uma criança, mais ela dorme. Porque quanto mais nova é a criança, mais ela está absorvendo informação. Mais o cérebro está criando conexões, os seus neurônios estão produzindo novos caminhos, estão criando novas conexões, ele está aprendendo. E para isso se demanda muita energia. A criança, o corpo da criança desgasta muita energia. Então tudo que ele está vendo, tudo que está ao redor dele, ele está absorvendo. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente mostra, ele está absorvendo. Então ele cansa muito rápido. E aí ele precisa do sono. O sono para que ele possa descansar o corpo, mas também durante o sono ele vai processando todas essas informações que ele vai construindo, que ele vai armazenando na cabeça dele. E por isso que a psicologia vai falar que na fase dos 5 a 6 anos e depois na fase dos 10, 11 anos, 12 anos, acontece um momento no cérebro chamado de poda neural. Porque a criança chega num ponto em que ela cria tanta conexão no cérebro dela, porque ela absorve tudo aquilo que ela vê, que o cérebro precisa, para poder lidar com tudo aquilo, ele precisa se desfazer de algumas coisas que não são necessárias para aquele momento para ela, para aquilo que realmente é necessário. Então aquilo que não é necessário é feito uma verdadeira poda. Então essas conexões, esses neurônios são descartados. Então fica somente registrado para essa criança aquilo que é necessário para ela para aquele momento. Os movimentos repetidos, as falas repetidas, as palavras repetidas, tudo aquilo vai criando essas conexões para essa criança. Então por isso que a criança, ela absorve tudo. E aí, nesse momento, é que entra o trabalho da família, o trabalho dos pais. Porque como a criança ainda está com o seu espírito aberto a novas experiências, ao novo aprendizado, é que então ela vai absorver aquilo que a gente ensinar para ela. Aquilo que a gente mostrar para ela, que a gente dizer para ela, ela vai absorver. Então, nesse momento, nós precisamos transmitir para esses pequenos uma mensagem de construção moral. Começar a mostrar desde cedo o que é o amor, o que é o respeito. Imaginem, gente, uma criança de 2, 3 anos de idade, como é que não é a cabecinha dessa criança quando ela presencia o pai que chega em casa bêbado, bate na mãe, chega quebrando tudo. Como é que fica o desenvolvimento cerebral dessa criança? Por isso que é importante, gente, a gente já desde cedo começar a ensinar aquilo que é certo, aquilo que é errado. Mas não basta, como eu falei antes, não basta apenas dizer, é preciso mostrar. Porque no momento que eu ensino, eu estou exemplificando com gestos. Porque a criança vai aprendendo também com aquilo que a gente vai exemplificando por gestos. Então, a evangelização espírita de crianças e jovens é entendida dentro da visão espírita como um processo educativo integral que busca favorecer o desenvolvimento moral, espiritual e intelectual do ser humano desde a infância. Olha que coisa importante. Então aqui está o cerne principal do trabalho da evangelização espírita. E aqui entra também o trabalho do grupo da família, porque os pais também têm participação nesse processo de educação. Os pais também participam desse processo. Então, o trabalho da nossa evangelização, então, ele está aqui para favorecer o desenvolvimento moral. Nós vamos pegar aquilo que a criança traz de casa, aquilo que o pai e a mãe ensinou que é certo, que é errado, os valores que ela aprende na família,
Então a criança vai trazer para nós. E nós vamos trabalhar, isso vai ser matéria-prima para o evangelizador quando ele está em sala. Então nós vamos pegar isso tudo que a criança traz para nós e nós vamos colocar na prática. Vamos colocar em comum, porque nem todos trazem a mesma bagagem de valor. Às vezes um traz mais do que o outro. Então aquilo que aquele que traz mais serve para trabalhar com o outro. Então a gente trabalha com todos aquilo que cada um traz. Aquilo que cada um traz, a gente constrói o nosso trabalho. Então as dúvidas muitas vezes que eles trazem serve para nos conduzir no trabalho enquanto evangelização. E aqui também, então, os pais, quando vêm para o grupo da família, também trazem esse material, também trazem o seu conhecimento, que muitas vezes está esquecido lá atrás na sua infância. Porque os pais também foram educados muitas vezes, mas acabou aquela educação que se perdeu no desenrolar da vida. Então a gente traz e resgata isso, sempre à luz da doutrina espírita. Sempre dentro daquilo que o material da doutrina espírita, as obras básicas, nos tem a ensinar, nos tem a mostrar. Segundo a literatura espírita, a infância representa um período especialmente favorável para a educação moral. A criança, então, é o espírito imortal em fase de renovação e adaptação à nova existência. Ou seja, a criança não começou ali. Ela está como uma criança. Mas a doutrina espírita, o livro dos espíritos, vai nos falar que aquele espírito que habita aquele pequeno corpo ali é um espírito milenar. É um espírito que traz muitas experiências. Porém, a doutrina espírita também nos fala, lá no livro dos espíritos, que esses conhecimentos, eles são guardados, eles são armazenados. Quando o espírito desencarna, ele leva consigo tudo aquilo que ele aprende. Então, quando a criança ela é estimulada, ela é motivada, esses tesouros que ela traz consigo, pouco a pouco vem se manifestando. Por isso que muitas vezes nós temos crianças que despertam lá desde pequenininhos as obras de artes, o interesse pelas obras de artes, o interesse pela música. Ela vai despertando seus interesses. Conforme ela vai sendo apresentada as coisas que ela já conhecia, esses conhecimentos vão se despertando também. E nós precisamos aproveitar esse movimento que vai despertando, esses dons que a criança tem, esse aprendizado que ela traz consigo, para que isso também sirva para que possamos trabalhar com esses pequenos, para que possamos moldar e seguir trabalhando com esses pequenos. Então a criança é um espírito imortal em fase de renovação e adaptação. A criança está num processo de adaptação. Ela está nesse processo se adaptando para poder reparar, para poder corrigir e também para poder se adaptar, se reajustar nessa nova etapa de caminhada, tornando esse período particularmente adequado para a formação de hábitos e valores. Então, os hábitos e valores a gente tem que começar a colocar para as crianças desde pequeno. Então, muitas vezes, quando é necessário dizer não para uma criança, nós precisamos dizer, porque também o não educa. Nós precisamos mostrar que nem sempre ela vai ter tudo aquilo que ela quer. Ela precisa aprender que em alguns momentos ela vai ganhar, em alguns momentos ela vai perder. Em alguns momentos ela vai cair, mas ela precisa aprender que ela tem que levantar também. Que ela não pode ficar ali caída simplesmente chorando. Que ela precisa, mesmo com dor, precisa levantar. Porque a vida vai nos apresentar muitos obstáculos em que nós vamos também cair, que nós vamos também tropeçar. E o tempo não nos permite ficar sentados chorando e lamentando o tombo que a gente caiu por uma escolha equivocada. O tempo não nos espera, ele passa rápido. A evangelização, então, pode contribuir para alguns pontos. O desenvolvimento de valores como o respeito, a solidariedade, a honestidade e a fraternidade. Na nossa evangelização, nós trabalhamos todos esses pontos. Então, a gente sempre trabalha da seguinte forma.
todos cuidam de todos e de tudo que nós temos ali, porque todos são responsáveis também pelo espaço que nós temos. Então, quando precisa pegar o material, eu sempre peço para alguém, para pegar o material para um, para pegar para outro. Na hora de guardar, todos participam do processo de organização da sala, de limpeza da casa, da sala que a gente está usando. Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós temos. E os pais também precisam começar pouco a pouco a atribuir essas tarefas, pequenas tarefas para crianças em casa, para que elas possam compreender que elas também são responsáveis pelo lugar onde elas moram, pelo quarto em que elas vivem, pela casa que elas vivem. Elas também são responsáveis. Então precisamos mostrar isso lá em casa, que o pai e a mãe não são empregados das crianças. Eles precisam sim mostrar que tirou do lugar, tem que colocar no lugar. Fez errado, tem que corrigir. Então, na evangelização, nós ensinamos esses valores. A compreensão da vida sob a perspectiva da imortalidade da alma, ou seja, nós todos um dia vamos morrer. Isso já a gente vai aprender desde cedo. Para que a gente já não comece a criar apegos desnecessários, que depois lá no futuro nós vamos ter problemas para nos desapegar de certas coisas, de certas pessoas. Então ensinamos desde cedo. Nada é totalmente nosso, tudo é emprestado. Mas mesmo aquilo que é emprestado, nós precisamos cuidar. Seja das pessoas que estão conosco, dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos familiares. Precisamos cuidar de todos. Precisamos cuidar da casa, da sala de evangelização, da sala de aula. Precisamos cuidar também. Porque tudo isso é emprestado para nós. Tudo isso é emprestado para que a gente possa trabalhar, para crescer e sermos alguém melhor. Trabalhamos o fortalecimento da autoestima e do senso de propósito. O aprendizado também da responsabilidade pelos próprios atos por meio da compreensão da lei de causa e efeito. Então, muitas vezes a gente pegava muitas crianças que às vezes riscava a mesa. E aí eu pegava e fazia apagar. Porque eu dizia assim, ó, já pensou se tu risca agora? Aí um outro lá vê tu riscando, acho que pode riscar também. Será que seria legal a gente chegar num sábado e pegar uma mesa toda riscada, toda suja? Não é legal, né? A gente vir pra cá, e aí vai fazer um trabalho, e aí tem uma mesa, e a mesa tá toda arriscada, toda faltando um pedaço, a mesa suja. Eu acho que não seria legal a gente trabalhar num ambiente desse. Então vamos cuidar, né? Se está aqui para nós usarmos, vamos cuidar, vamos preservar. O desenvolvimento da capacidade de reflexão ética diante dos desafios cotidianos, a criação de vínculos saudáveis com a família, a comunidade e a espiritualidade. E para os jovens, a evangelização oferece então um espaço de diálogo sobre temas existenciais, emoções, relacionamentos, escolhas profissionais, sentido da vida e a cidadania, à luz sempre da doutrina e das obras espíritas. Então aqui nós vamos começar a tratar de alguns pontos, né, que tangem então a evangelização. Então o primeiro ponto que eu trago aqui é o apoio na formação moral. Então os conteúdos trabalhados na evangelização, eles reforçam valores que os pais procuram cultivar em casa. Infelizmente, muitos pais não têm esses valores, né? Ou até teve em algum momento, mas ficou esquecido no passado. Por isso, então, que a gente faz um trabalho de recuperação desses valores. Porque muitas vezes, né, o pai diz assim, mas aquilo que eu vivi, eu não quero que o meu filho viva, né? E aí faz todas as vontades para o filho, porque não quer que o filho viva aquilo que ele viveu. Mas muitas vezes, gente, é necessário para que eles possam também dar valor às coisas. Nós aprendemos a dar valor às coisas, aprendemos o quanto é difícil a gente ter as coisas. Então a gente precisa ensinar esses valores para as crianças. Então os conteúdos que nós trabalhamos aqui sempre tangem para a questão do entendimento, do amor, do respeito, da compreensão, do cuidado. Então a gente sempre procura trabalhar esses temas. A reflexão sobre o papel educativo da família. Então aqui nós temos uma representação do grupo de apoio à família.
Então, a participação dos filhos nas atividades espíritas frequentemente estimula os próprios pais a estudarem a doutrina e refletirem sobre suas práticas educativas. Então, é importante para os pais o aprendizado daquilo que a doutrina espírita tem de bom e traz para nós, e aquilo que nós precisamos levar para a nossa vida, não só para nós, mas para os nossos filhos também. O fortalecimento do diálogo familiar é outra proposta que o grupo da família traz, e a evangelização também. Então, são temas que nós escolhemos. Então, a Ivone a Ivone monta o cronograma dela sempre a cada 6 meses, com os livros, com os temas que ela vai abordar todos os sábados aqui. Então, os encontros não são assim, chega aqui e a coisa acontece ao léu, assim, sabe? Não tem um tema específico, as coisas vão acontecer ao acaso, não. Tudo é planejado, tudo é preparado previamente para o nosso estudo. É oferecido um tema, todos os encontros têm um tema, e esse tema é proposto sempre à luz do Evangelho ou de obras literárias da doutrina espírita, para que todos possam refletir também. E assim acontece também na evangelização. Então a gente procura mostrar para os pais o quanto é importante esse diálogo na família, que hoje está tão perdido, porque hoje se sentam numa mesa várias pessoas que talvez nem se conheçam, porque o celular hoje afasta todo mundo, né? É cada um com o seu celular, não se olha mais no olho do filho, o filho não olha no rosto do pai, da mãe, né? Então são todos estranhos sentados numa mesma mesa. Nós temos uma frase, né, que as nossas famílias de hoje são pessoas estranhas que moram debaixo do mesmo teto. Né? Então, o quanto não se tem mais aquela questão do sentar, do dialogar, conversar com o filho. Muitas vezes o pai chega em casa e a primeira coisa que ele quer é tomar um banho, deitar para ver o jornal ou para ver o futebol. A mãe chega, vai fazer a comida, vai dar conta da casa. E aí muitas vezes não sabe o que está se passando no dia do filho no colégio, como é que o filho foi, o que o filho aprendeu. Né? Então vai se caindo essa prática ao esquecimento. Então a gente procura sempre resgatar essa coisa do diálogo da família, a conversa familiar, né? O interesse dos pais pelos filhos. Não é atribuir a responsabilidade da educação, da criação dos filhos a terceiros. Hoje a gente vê muitas famílias que estão terceirizando isso. Que estão terceirizando a educação para a escola. Eu não tenho compromisso com o meu filho. Quem tem compromisso é o professor lá na escola. Quem tem compromisso é o evangelizador lá na casa espírita. Então, precisamos resgatar esse trabalho de diálogo, de conversa. A compreensão das diferenças individuais, então a visão espírita da reencarnação, ajuda os familiares a compreender que cada filho possui uma história espiritual própria, possui talentos, desafios e necessidades que precisam ser trabalhadas e resgatadas e ajustadas. O quinto ponto da evangelização, então, é o desenvolvimento da educação pelo exemplo, conforme eu falei antes. A literatura espírita enfatiza que a principal forma de educar é pelo exemplo. Então, a coerência, precisa haver a coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. A construção de um ambiente familiar mais harmonioso, é isso que a gente estimula muito aqui. O estímulo ao evangelho no lar, a prece e o cultivo de valores cristãos, que vai favorecer relações familiares mais saudáveis e respeitosas. E agora eu quero trazer daqui para frente o que alguns espíritos e grandes nomes têm a nos falar a respeito da educação. Então eu começo com o nosso grande amigo, educador, né, que nos trouxe a codificação da doutrina espírita, através das 5 obras básicas que nós temos, como o Evangelho, a Gênese, o Livro dos Espíritos, né, o Céu e o Inferno. Né? Então nós temos essas obras que nos auxiliam, através de Kardec, né, a conduzir e orientar melhor as famílias e as nossas crianças. Então Kardec vai dizer lá no Livro dos Espíritos, na questão 383, né, Kardec vai fazer a pergunta, então, qual é a utilidade da passagem do espírito pela infância? Por que o espírito passa pela infância? Por que o espírito já não nasce adulto?
Né? Por que o espírito já não precisa nascer criança, caminhar tudo aquilo até chegar à fase adulta? E aí os espíritos vão dizer então que a infância torna o espírito mais acessível às impressões educativas e permite que os responsáveis contribuam para o seu aperfeiçoamento. Ou seja, é mais fácil eu educar uma criança, do que uma pessoa mais velha. Muitas vezes a pessoa mais velha não aceita aquilo que a gente fala, né? Mas a criança, ela está ali aberta, receptiva, aquilo que nós estamos educando, aquilo que nós estamos ensinando. A interpretação a partir de Kardec, então, né? Kardec nos diz, interpreta, né, que a doutrina espírita compreende que a criança não é um espírito recém-criado, mas um ser com experiências acumuladas em outras experiências. Então, a infância é o momento em que pais e educadores exercem importante influência na construção de hábitos e valores, através do diálogo, da troca de informações, de orientações. Então, por essa razão que a evangelização espírita considera a infância uma etapa privilegiada para o desenvolvimento das virtudes. Jesus vai dizer lá, né, deixai vir a mim os pequeninos, porque delas é o reino do céu. Por que Jesus fala isso? Porque as crianças ali não têm ainda a malícia de mundo que uma pessoa adulta tem. Então, conseguir desmanchar essa malícia de mundo que as pessoas constroem ao longo de suas vidas é mais difícil do que a gente educar uma criança, mostrar o que é certo e educar através de bons exemplos. Kardec também destaca, né, a educação moral acima da simples instrução, como em obras póstumas, né, um dos livros de Kardec. Ele afirma que a regeneração da humanidade exige uma educação voltada para o aperfeiçoamento moral. Uma de suas ideias mais citadas pode ser resumida da seguinte forma: não basta instruir, é necessário educar moralmente. Joana de Ângeles, então, mentora do Divaldo, né, vai nos falar em duas grandes e importantes obras, que é O Homem Integral e A Adolescência e Vida. Então, nessas obras, ela vai destacar a necessidade de educar emoções, desenvolver o autoconhecimento e fortalecer os valores éticos desde cedo. Então, muitos de nossos jovens hoje, e até aqueles que estão entrando na fase adulta, ainda não se conhecem, se desconhecem os sentimentos, né? Os jovens ainda não sabem trabalhar direito com as suas emoções, não sabem controlar as suas impulsividades muitas vezes, né? Então é importante que desde cedo os jovens sejam educados, né, nas suas emoções, desenvolvendo o autoconhecimento, conhecendo a si mesmo e fortalecer ainda mais aquilo que é certo e aquilo que é errado. Porque, como eu falei lá no começo, como os jovens ainda estão motivados pela questão emocional e não tanto pela razão, então eles agem muitas vezes pelo impulso. Né? Basta a gente impulsionar os jovens um pouquinho que eles façam aquilo que a gente quer. Muitas vezes as pessoas se aproveitam, né, disso para fazer a maldade através dos jovens. Né? Então, através dos jovens que ainda não se conhecem, que ainda não têm a razão propriamente formada, acaba sendo motivada, acaba sendo inflada e vai e faz. Então precisamos trabalhar muito dos jovens essa questão do autoconhecimento. E Joana segue ainda falando sobre a educação das emoções, né? Ela vai destacar então a dificuldade de autoconhecimento que os nossos jovens têm hoje, a insegurança emocional. Muitos dos nossos jovens hoje estão adoecendo, a saúde emocional desses nossos jovens estão muito abalados pela questão da insegurança emocional. A ausência de valores sólidos, né, a falta de transmissão dos pais para os filhos, os valores, a falta de sentido existencial, mostrar por que nós existimos, por que eu estou aqui, por que eu existo. Mostrar qual é a importância e a beleza da vida. O equilíbrio emocional, a formação ética. Né? Então, nesse contexto, a evangelização oferece um ambiente favorável para o jovem refletir sobre si mesmo
e sobre as suas escolhas, o quanto aquilo que eles escolhem vai impactar no seu futuro. Joana de Ângeles, então, segue falando, né, que a adolescência é como uma fase de construção de identidade. No livro Adolescência e Vida, a adolescência é apresentada como um período de profundas transformações físicas, psicológicas e sociais. Então, a criança, como ela está na transição da infância para a vida adulta, a cabeça, como ela, o cérebro da criança ainda não está totalmente formado, então aquilo tudo está num verdadeiro turbilhão de emoções. Então, cabe aos pais terem certa paciência nesse momento e ajudar esses jovens a enfrentar esse momento. Chico Xavier, então, vai nos falar, né, a criança como esperança do futuro. Embora muitas vezes ele falasse de modo simples, espontâneo, Chico frequentemente afirmava que a melhoria do nosso mundo deva começar pela educação das crianças. Então, olha o que Chico nos fala aqui. Emmanuel vai nos falar, então, né, educar e exemplificar. Emmanuel vai trazer, então, aquilo que eu falei anteriormente, que é pelo exemplo que a educação acontece, não só pela fala, mas também pela explicação e pelo exemplo. O que fala o Dr. Bezerra de Menezes, então, para nós referente à educação? Em diversas mensagens publicadas pelo Movimento Espírita, Dr. Bezerra de Menezes reforma a importância da evangelização infanto-juvenil como um instrumento de renovação moral da nossa sociedade. Para finalizarmos, então, aqui, né, então, o papel da evangelização segundo o Movimento Espírita, né, então, no livro das diretrizes da Federação Espírita Brasileira, que é a FEB, define a evangelização como um processo de educação do ser integral, fundamentado nos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus traz para nós, é que nós passamos para os pequeninos. Então, o nosso objetivo não é somente formar conhecedores da doutrina, mas seres humanos capazes de fazer na prática tudo aquilo que nós aprendemos. Para finalizar, então, a literatura espírita apresenta um entendimento convergente, né, entre infância e juventude, que são fases decisivas, são fases distintas para a formação moral do espírito reencarnado. Então, a instrução intelectual abrange também a formação do caráter, dos sentimentos, da consciência espiritual, construindo identidade, definição de valores, tomada de decisões que influenciarão toda a sua existência. Doutrinar os jovens, então, de forma impositiva, não resolve, né? Mas ajudá-los a compreender a si mesmos, a vida e a sua condição de espíritos mortais, desenvolvendo a autonomia moral e a consciência das suas responsabilidades. Meus amigos, então, encerro com esse último slide aqui, então, com essa mensagem de hoje, que nós possamos sair daqui com nossa bagagem, com nossa mala bem carregada de informações, que essas informações não fiquem somente com vocês, que possamos passar também esse conhecimento para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. O quanto é importante nós levarmos a educação moral, a educação da alma adiante. É como a gente diz, né? O futuro do Brasil depende dos nossos jovens, né? Então, que futuro nós queremos do nosso país? Se é um futuro bom, precisamos começar desde agora a trabalhar os nossos pequeninos. Muito obrigado a todos. Tenha uma ótima noite. Agradecemos ao nosso irmão pela mensagem da noite e vamos passar imediatamente para o passe. Assim.